Alunos do nono ano, espero que todos vocês estejam bem e estudando bastante em casa, né? Nós vamos então dar início à explicação aí do PET volume 2 da semana 1. Na semana 1, a nossa unidade temática é o mundo do trabalho. O tema que nós vamos ver: inovações, técnicas e transformações espaciais. Para nós entendermos toda essa evolução e essas inovações, as transformações no espaço geográfico, temos a necessidade de estudar a evolução histórica da indústria. Então, nós vamos ver aqui. Primeira fase, ela é chamada de artesanato. Ela prevaleceu até por volta do século XVII. Estágio em que o produtor, o artesão, executava sozinho todas as fases da produção. Ele era o responsável, mas ele tinha a ajuda aí da sua família. Então, a transformação da matéria-prima ocorria de forma artesanal, prevalecendo o trabalho manual e o trabalho individual. Uso instrumentos de equipamentos simples, como tesoura, agulha, martelo, machado. A produção ocorria na casa do artesão, né? E a família ajudava aí nas etapas da produção. Segunda fase, ela é chamada de manufatura. Essa manufatura é a fase inicial aí do capitalismo. Ela ocorreu nos séculos XVII e meados do século XVIII. E o que ocorre? Por volta do século XVI, os artesãos eles se organizam em grupos para produzir mais, né? Tinha uma necessidade maior de mercado, então tinha que produzir mais. Surge a divisão do trabalho. Então nós vemos aqui, ó, cada artesão executa uma atividade de acordo com a sua habilidade. O uso de máquina muito simples, mas a produção dependia do trabalho manual. E o artesão ele passa a ser assalariado, como eles são em vários membros, recebia-se por produto e o lucro era. Maquinofatura é a terceira fase, é a fase das fábricas, né? Na manufatura, o que nós percebemos? Esse processo é iniciado aí no século XVIII, né? Com a Revolução Industrial. Características: emprego maciço de máquinas e fontes de energia, como carvão mineral, a produção em larga escala, porque tem mais pessoas trabalhando aí na fábrica, né? Há uma grande divisão e especialização do trabalhador. Nesse período aqui que surge o processo de alienação. O que é essa alienação? O trabalhador se especializa em uma única atividade, ele não conhece todas as fases do processo aí produtivo. E aí, por fim, nós temos então a famosa Revolução Industrial. A produção passa a ser em fábricas maiores, né? Então, essa Revolução Industrial, conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos séculos 18 e 19. Na Europa, mais precisamente na Inglaterra. Principal característica: a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso de máquinas, né? Para a época, essas máquinas aqui eram tops. Esse processo da Revolução Industrial, então, ele acelerou a expansão do capitalismo, desencadeando profundas mudanças no espaço geográfico e nas relações entre países e pessoas. Essas relações entre países está destacada principalmente porque alguns países se industrializaram de uma forma rápida e nós vamos ver agora que nós estamos 3 revoluções industrial. Primeira revolução industrial, segunda revolução industrial e a terceira revolução industrial. Cada uma delas é marcada aí por fases. Nessas fases nós temos a época, principais tecnologias, as fontes de energia, vamos ver meios de transportes, sistema de produção, fatores locacionais,
as formas de trabalho, as relações de trabalho e as principais áreas de cada, onde ela se desenvolveu em cada país. Então vamos aqui, ó, na primeira Revolução Industrial, ela ocorre no século XVIII, final do século XVIII, aí, mais precisamente 1789 até 1850, né? Ela é marcada pelo uso da máquina a vapor, fundição e fabricação do ferro forjado e a máquina de fiar, que é a máquina de fazer tecidos. Surge aqui o carvão mineral como fonte de energia. Então esse carvão era queimado, essa queima aquecia uma grande caldeira que gerava vapor suficiente para movimentar as máquinas, fazer com que então um motor a vapor funcionasse, tá? A segunda revolução industrial, o que nós período? Ela vai do século XIX, né, 1851, até a primeira metade aí do século XX, 1950. Quais são as principais tecnologias? Surge o motor a combustão interna, que é o motor de Otto, né, que precisa de um combustível para que as engrenagens funcionem bem. Temos a fabricação do aço, surge o telefone, telégrafo, a lâmpada elétrica. Na segunda revolução industrial, a fonte de energia passa a ser também o petróleo. O carvão é utilizado, mas vai utilizar o petróleo e a hidroeletricidade. O petróleo para ser utilizado nos motores a combustão, tá? Terceira revolução industrial. Se aqui termina na metade do século XX, ela começa na segunda metade aí do século XX, 1951 até os dias atuais, né? Um aprofundamento maior foi aí em 1970. Essa terceira revolução industrial, ela é chamada de revolução técnico-científica informacional. Por quê? Utiliza técnica, ciência e a informação. E olha, quais são as tecnologias? Os computadores e tecnologias associadas, chips, circuitos eletrônicos, softwares, o hardware, né? Sistema de telecomunicações vinculados à informática, que nós chamamos de telemática, e a tecnologia aeroespacial. Fontes de energia, o petróleo prevalece, né? O carvão mineral, surge aqui o gás natural, a eletricidade já existia, mas surge aqui também o uso da energia nuclear. Detalhe, fontes alternativas, por quê? São fontes menos poluentes, que causam menor impacto no meio ambiente, como a solar, a eólica, a biomassa e a energia das marés. Os meios de transportes. Nós vamos ver então meios de transporte, sistemas de produção e os fatores locacionais. Na primeira revolução industrial, navios e trem a vapor. Na segunda, navios, trem a vapor ou a óleo diesel também. Surge aqui os automóveis, caminhões e a invenção aí do avião. Nosso querido aí Santos Dumont, nosso mineirinho de grande destaque internacional. Muito embora eles falem que o avião tenha sido inventado lá nos Estados Unidos, mas isso é um equívoco aí, tá? Terceira revolução industrial. Surgem os navios cargueiros, os aviões de grande porte, trens de alta velocidade, automóveis e caminhões. E o destaque aqui para os oleodutos e gasodutos, para transportar petróleo e derivados aí do petróleo. Sistema de produção. O que é um sistema de produção? Como o trabalho é feito, né? Então, na primeira revolução industrial, há o início da divisão da produção em etapas e da especialização aí do trabalhador. Então, nesse período aqui que nós vemos aí o surgimento da alienação. O trabalhador fica muito específico, só realiza uma atividade. Na segunda revolução industrial, então nós temos mudanças. Surge o Taylorismo, né, e o Fordismo. Taylorismo de Taylor, Fordismo, o dono aí da Ford. Detalhe, aqui está errado. Por quê? Porque a linha de montagem não é do sistema
taylorista. A linha de montagem é do sistema, a linha de montagem é do sistema fordista, tá? No Fordismo, nós vamos ver aí que no Fordismo surge a esteira. No Taylorismo, quando surge o gerente e o fiscal. O Fordismo, a produção em massa, então, surgimento da esteira, uma linha de montagem nessa esteira que tem maior produção. Robotização, terceira revolução industrial, nós vemos robotização, automatização, né? A produção flexível e qual que é o sistema criado? O Fordismo, o Just-in-Time, criado no Japão com uma produção bastante flexível, vai produzir aquilo que o mercado vai consumir e não mais em grandes estoques. Os fatores da localização da indústria. Então, na primeira, próximo às jazidas de carvão mineral, as fontes de energia. Por quê? Porque os meios de transporte, eles eram mais lentos. Então, quanto mais próximo, maior economia de tempo, né? De regiões com disponibilidade de mão de obra. Então, elas estão nas cidades, é o processo aí da urbanização. Na segunda revolução industrial, novamente, vai estar próximas às regiões que têm disponibilidade de matéria-prima, fontes de energia e proximidade do mercado consumidor, porque não adianta nada produzir, não tem mercado consumidor. E também proximidade de portos de exportação, para que toda exportação possa ser comercializada aí no cenário mundial. A característica na terceira, baixos custos de produção, então de energia, infraestrutura, entra as vias ferroviárias, as rodovias, os meios de comunicação, mão de obra. Essa mão de obra, ela tem que ser barata e qualificada. Por quê? Para trabalhar no setor de tecnologia. Então, o destaque aí para a China, tá? Das relações de trabalho, as principais áreas de país representantes. Então, as relações de trabalho, início do trabalho assalariado, né? Intensa exploração do trabalhador, com longas aulas de jornada, chegava a trabalhar até 18 horas por dia, 16 horas, não tinha férias, licença maternidade, não tinha nada. O trabalho infantil era muito constante, né? Na segunda, o processo de alienação do trabalhador, né? Ainda mais, porque lembram lá do sistema criado por Taylor e o Eric Ford, que eram dois engenheiros, né? Então, há um movimento dos trabalhadores contra a exploração e a formação de sindicatos. Lembrando que nós temos dois tipos de sindicato. O sindicato trabalhista, que vai defender os trabalhadores, e o sindicato patronal, que defende aí os patrões. Da terceira revolução industrial, então nós vemos aqui a questão do trabalho, né? Essa relação de trabalho. Surge o desemprego estrutural. Então, o que é o desemprego estrutural? Nós vimos muito lá no 8º ano. É quando a mão de obra humana é substituída por máquinas. Exigência de qualificação elevada, ênfase no setor terciário. Então, a terciarização, um exemplo, o Banco do Brasil tem o segurança, mas o segurança não é funcionário do Banco do Brasil, é uma empresa terciarizada. Principais países representantes. Então, na primeira, a Inglaterra, que é a pioneira, depois a Alemanha, França e Bélgica. Segunda, nos Estados Unidos, os países da Europa Ocidental, a Europa que se tornou capitalista, a União Soviética e o Japão. A terceira, novamente, Estados Unidos, países da Europa Ocidental, Japão, Rússia, Sudeste Asiático, né? Os tigres asiáticos, e os países da América Latina, destaque para o Brasil, México e Argentina, e na África, destaque para a África do Sul. Então, essa foi a nossa aula de geografia, bons estudos, qualquer